Você já ouviu falar no poder da fé? O poder da fé é por este caminho e por esse objetivo. Só seguimos a Jesus porque o amamos, acreditamos e temos fé na sua palavra e na sua benevolência. A salvação veio por intermédio da fé. Como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2 de Éfeso, versículo de número 8 a 10, que a graça, ela nos trouxe a salvação, não mediante as obras, mas mediante a fé. Como também está escrito aos Romanos, assim como o mesmo apóstolo narrou dizendo que o justo viverá pela fé. A fé é o único instrumento que pode ligar o homem a Deus por intermédio de Cristo, crendo na crucificação e nos levar à salvação, trazendo a remissão do perdão dos nossos pecados. É tudo isto pela fé. A fé é imbatível, a fé é invencível, a fé é indestrutível. Esses três elos que existem dentro da fé, ela faz com que qualquer homem e qualquer mulher chegue ao invisível, ao incrível e ao impossível pelo poder da fé. Lembra quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte? E lá no monte Jesus resolveu revelar a sua grandeza. Ele trouxe o invisível, Moisés e Elias. Ele trouxe e fez o incrível, trazendo Moisés e Elias, mostrando para os três que só ele tem o poder de trazer de volta aquilo que ele já levou. Ele fez o impossível, coisas que os homens procuram até hoje, o corpo de Elias, como também o corpo de Enoque, o corpo de Moisés, e nunca encontrou. É inacreditável o poder de Jesus em trazer os dois de volta e mostrando o que é o poder da fé. Mas não fica por aqui. O que a fé pode fazer? Vamos falar então e lembrar dentro da Bíblia de 4 patamares do poder da fé, entre tantos e centenas e dezenas que esta fé ela pode provocar. O primeiro patamar da fé, a fé remove. Assim como Paulo e Silas presos estavam em uma prisão, o poder da fé, da igreja que sempre orou, da igreja que sempre jejuou, da igreja que sempre consagrou por eles, e ali estavam presos por causa do Evangelho, em Filipos, por ter tirado o demônio de uma jovem que dava lucro aos seus senhores, arrastado em plena praça pública, e pelos os anciãos e aqueles que faziam parte da cúpula do poder e do juizado daquele momento, eles foram presos, açoitados, cortados, chibatados, espancados, bateram com canas também neles. Levaram para a prisão. Mas antes da meia-noite, resolveram cantar. Um canta e o outro ora. Tem que ter muita fé para fazer isso, como eu e você devemos fazer em meio às circunstâncias tenebrosas e tantos problemas que podemos enfrentar. O anjo do Senhor provocou um terremoto. As cadeias se quebraram, as algemas se soltaram. O carcereiro que tinha o espancado junto com os seus carrascos tentou se suicidar. Por incrível que pareça, os presos já estavam fugindo. E naquele momento, quando ele foi tirar sua própria vida, Paulo disse: não faças tal coisa. E ele disse: o que farei para ser salvo? Poder da fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio na salvação direcionada por Cristo Jesus dentro da tua casa, pelo poder da fé. A fé remove. A fé também ela move. Uma família orou na casa de Rod, uma simples jovem, quando soube que Pedro, o apóstolo do avivamento, um homem com tanta autoridade e poder, ele foi preso. Porém, Herodes deu ordem para que as guardas se reforçassem. Aproximadamente 16 soldados, divididos em 3 turnos de 4, 4, 4, e mais 4 que faziam as divisões internas, eles ficaram lá dentro. Pedro foi preso com a mão direita e a mão esquerda e seus pés junto aos soldados. Mas a igreja orou com tanta fé que o anjo que desceu na prisão soltou a mão direita, a mão esquerda, seus pés, sem que os soldados que ali estavam viessem a perceber. E saindo como se fosse um sonho, passou por 1, 2, 3 portões, e lá fora, quando ele caiu em si, imaginando que era um sonho, mas era realidade. Glória seja dado a Jesus, que faz isso em mim, faz isso para eu, faz isso para você, faz isso na sua vida. Isso aí é o espetáculo da fé,
Ele foi em direção à casa aonde havia culto, e quando bateu na porta, a moça que abriu, que é a Rod, correu até seus familiares e aos irmãos e disse: o nosso pastor, o apóstolo Pedro, está aí fora, o poder da fé. E removeu, e adentrando oraram, e a glória do Senhor Jesus desceu naquela casa. A fé promove. Lembra de Caná da Galileia? Quando Jesus, sua mãe, seus discípulos foram convidados, chegando na festa, passaram pelo momento dificultoso, um momento árduo. Porém, chegou a certa altura, aonde o vinho esgotou e os noivos não tinham nem seus pais, nem os convidados dinheiro para comprar. Então Maria foi até Jesus, a sua mãe, e disse a Jesus que o vinho acabou. Jesus, como sempre, o dono do poder, que autoriza a eminência do crescimento da fé, ele disse a Maria: não é chegada a minha hora. Então, o tempo não é de Maria, o momento não é dela, mas o momento é para quem tem fé. Não sei te dizer se foi o noivo, ou a noiva, ou os familiares, ou Maria, ou os seus discípulos, mas ele disse: trazei-me agora os vasos, ou as talhas. Trouxeram. Ele disse: então coloquem água. E quando ele ordena que a água ali seja posta, ele transforma a água em vinho. O sobrenatural aconteceu. O poder do milagre acontece. Naquele momento, Jesus faz algo sobrenatural. O que era comum se torna incomum. O que era natural se torna em sobrenatural. Manda trazer o mestre Sala para provar se aquele vinho era verdadeiro. E quando ele prova, ele diz: é de costume que o melhor vinho ele fica para o começo e o vinho inferior fica para o final. E de repente, o Senhor nos apresenta o melhor vinho no final. O poder da fé, ele vai te trazer o melhor. Eu não acredito que vai demorar. Eu acredito que a fé, ela realiza no momento que a fé é utilizada. É agora, é nesse instante. Você crendo, tudo é possível. Como disse Jesus um certo dia para Marta: Marta, tudo é possível àquele que crê. E se creres, tu verás a glória de Deus. Ele não disse quase, meio ou até. Ele disse: tudo é possível. Se você crer, o impossível vai se tornar possível. A fé, ela move. A fé, ela remove. A fé, ela promove. Quarto, a fé, ela resolve. A Bíblia diz que 2 mulheres prostitutas dormiram debaixo do mesmo teto, no mesmo quarto. Uma teve um filho e depois de 3 dias sua amiga teve um filho. Chegaram então, uma certa noite, que dormiu, e uma dormiu em cima do filho e matou seu filho. Pela sua esperteza e não pela sua sabedoria. Porque quem tem sabedoria e ciência não precisa ter esperteza, só precisa ter sabedoria. Precisa ter a ciência, a habilidade que vem do céu. Os espertalhões, aqueles que se acham, aqueles que pensam que têm acima de todos, esses sempre perdem, porque nunca tem aquilo que é da parte de Deus. Então, ela matou seu filho, acordou, enquanto a outra dormia, pegou o filho da outra e colocou no seu seio para o amamentar. E quando a outra acordou, o desespero tomou conta naquele momento. Foi triste aquela situação, mas não tenha medo disso que eu vou lhe dizer. O caso foi parar na mão do homem mais sábio do mundo, Salomão. Então, aquela que matou o filho começou a falar mais do que aquela mãe verdadeira. Salomão entendeu o caso, chamou o soldado e disse: me traga uma espada. E quando trouxer a espada, Salomão ergue e ordena: divida no meio. Dê a metade de um filho para uma e a metade para outra. A mãe, que não era verdadeira, a que mais falava, essa sim, foi quem entregou o ato da covardia e da sua ignorância. Então, naquele momento, ela disse: pode dividi-lo, pode matá-lo. A mãe verdadeira disse: não, deixa viver e entregai a esta mulher, a esta que diz que é a mãe. Você não entendeu? A fé oculta, a fé silenciosa, estava dentro da mãe verdadeira. Eu tenho fé de ver meu filho crescer, de ver meu filho viver. E um dia, Deus vai desvendar este caso diante do rei ou diante de Israel. Mas não precisou. A fé é tão forte que resolveu o caso imediato. Aquela que falou demais e pediu a morte do filho,
Salomão reprovou e disse: dai esse filho para esta mãe, a qual pediu para esta tola, assim o criar, ou que eu viesse a dividir. A fé resolve aquilo que você não tem, aquilo que você não pode, o que é impossível para você, o que está dificultoso na tua vida. Acredite, hoje Deus vai resolver esta causa. Você não pode, você não tem, você não faz, você diz que não é, mas a sua fé vai alcançar o impossível. A fé, ela traz o invisível, transforma no incrível e faz com que Deus mova o impossível. Tu és mais do que vencedor. Creia nesta palavra, o poder da fé. Pastor Adeildo Costa, sinceramente humano.